aqui a pessoa. Está caindo uma chuva que, devido à presença dos ventos, tem em relação ao solo, módulo de V e é inclinada 30 graus em relação à vertical, conforme indicado na figura. Ou seja, a velocidade resultante da chuva, né, ela está assim, e ela tem 30 graus em relação à vertical e 60 graus em relação à horizontal. No caso, pessoal, beleza, a velocidade da chuva em relação ao solo está aqui. Essa velocidade da chuva ela vai ter duas componentes. Como a velocidade da chuva é inclinada, ela tem um efeito de VRY na vertical para baixo e VRX na horizontal para a direita. Um detalhe importante desse exercício é essa legenda aqui, ó, que coloca em forma de versor IJ. Tudo que a gente for trabalhar nesse exercício e for na horizontal, a gente vai chamar de I. Então, por exemplo, a velocidade da pessoa é VP, mas nós vamos falar que ela é VPI. A velocidade da chuva aqui, ó, VR, ela tem duas componentes. Ela tem o VRXI e o VRYJ. Inclusive, o VRJ vai ser para baixo, vai ser negativo. A pessoa segura um guarda-chuva cujo eixo deve estar posicionado adequadamente para se proteger melhor da chuva. Assinale a opção que indica a posição correta do eixo do guarda-chuva e também o módulo da velocidade da chuva em relação à pessoa. Então, quer dizer, como é que tem que ser o guarda-chuva? Se o guarda-chuva tem que estar inclinado, se ele tem que estar na vertical e quanto que vai medir essa velocidade que esse guarda-chuva vai receber. Já está a resposta marcada aí na letra A, que mostra, ó, que o guarda-chuva tem que estar na vertical e a velocidade que ele vai receber é vertical para baixo de V raiz de 3 sobre 2, e aí na sequência vai aparecer aí a resolução para a gente justificar porque aqui é a letra A, dá só uma olhada. Presta bem atenção. Como eu disse, a velocidade da pessoa é só... Ajeitar o foco aqui. A velocidade da pessoa é só horizontal e ela vale V sobre 2, então ela é V sobre 2I, horizontal para a direita. A velocidade relativa do vento, ela tem a inclinação de 30 graus com a vertical e 60 graus com a horizontal. Com a vertical, eu vou usar cosseno de 30. Com a horizontal, eu vou usar cosseno de 60. Agora, ó, V cosseno de 60 vai ser aquela componente na horizontal, portanto, eu vou falar que ela é I. V cosseno de 30 vai ser a componente na vertical, portanto, eu vou chamar de J, só que negativo porque está para baixo. Então, em forma de versor, a velocidade resultante do vento e da chuva é essa. Agora, eu preciso relacionar as duas velocidades, porque eu tenho que saber que velocidade que vai chegar no guarda-chuva, né? Lembrando lá da parte teórica nossa, que essa velocidade relativa é a velocidade da pessoa e a velocidade que o guarda-chuva vai receber, somados, no caso, vetorialmente. Vetorialmente, eu já estou fazendo considerando o IJ. O VR vale raiz de 2I, porque cosseno de 60, desculpa, vale V sobre 2I, porque o cosseno de 60 é meio, né? A parte J dela é V cosseno de 30, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então tá aqui já essa expressão, já com os ângulos, com o cosseno de 60 e cosseno de 30 já resolvidos. A velocidade relativa é o que ele quer saber e a velocidade da pessoa está aqui, ó. Você vai perceber, ó, que raiz de 2 é V sobre 2I e V sobre 2I, eu posso cortar. Então, a velocidade que o guarda-chuva vai receber é menos V raiz de 3 sobre 2, J. Então, por isso que vai ter que estar na vertical, porque deu só J, ok? E vai ser a velocidade para baixo porque está negativo. Por isso que a resposta é aquela letra A que a gente já viu anteriormente. Atenção, galera, para esse número 3, que talvez seja o mais importante do módulo. Olha só. Considere um rio de margens paralelas e correnteza com velocidade de 3 metros por segundo em relação às margens. Vamos lá, esse é meu rio. Velocidade da correnteza, 3 em relação às margens. Um barco motorizado tem velocidade constante de 5 metros por segundo em relação às águas do rio. Então, a velocidade do barco vai ser 5 o tempo inteiro. Nesse nosso caso, gente, o barco não vai descer nem subir o rio. Mas se ele fosse, a velocidade de descida seria 8, porque aí eu ia somar as duas velocidades. E a velocidade de subida seria 2, porque eu ia subtrair as duas velocidades, ok? A largura do rio é de 500 metros e o barco pretende ir de uma margem para outra.
Pensando bem, olha aqui, ó, já tem até no desenho, se o barco orientar sua velocidade na perpendicular, a velocidade da correnteza vai arrastá-lo para a direita e ao invés dele chegar nesse ponto, ele vai chegar aqui. A gente chama essa distância aqui, ó, de distância de arrasto. Calcule, letra A, o tempo mínimo de travessia, levando em consideração aquela frase de Galileu que a gente viu aí no começo do vídeo, que quando você vai falar da composição de movimentos, a velocidade de arrasto não interfere. Então, eu quero saber o tempo mínimo de travessia, o ângulo aqui do vetor tem que ser 90 graus com a margem, então a velocidade do barco vai ser 5, a distância de 500, e aí o ΔT eu vou descobrir que são 100 segundos para atravessar o rio. Ah, mas ele não vai atravessar assim por causa do arrasto, ele vai atravessar assim, então ele não vai andar 500 metros. Verdade, essa velocidade resultante aqui entre o barco e a correnteza, inclusive vai ser maior do que a velocidade da correnteza, maior que a velocidade do barco, e se eu achar essa distância aqui, ó, que seria a hipotenusa do nosso triângulo retângulo formado, e dividir pela velocidade resultante também vai dar 100 segundos. Então a gente consegue, gente, pessoal, tempo mínimo de travessia do rio, usa só a velocidade do barco e a largura, certo? Agora, durante 100 segundos, esse barco vai sofrer a ação da esquerda para a direita da correnteza. Então ele vai deslocar, ele não vai bater exatamente na perpendicular, a não ser que fosse um lago de águas paradas. A correnteza vai arrastá-lo durante 100 segundos para a direita. E com a velocidade da correnteza 3 durante 100 segundos, o arrasto vai ser de 300 metros, é o que está perguntando na letra B. Beleza? Agora, imagina que ele queira atravessar assim, na perpendicular. Então, obviamente, ele tem que descontar, ele tem que jogar a velocidade do barco um pouquinho para o lado aqui, ó, igual eu fiz nesse desenho, que aí a velocidade do barco e a velocidade da correnteza nessa posição vão gerar um vetor velocidade resultante assim que vai trazer o barco para cá, na perpendicular. Pensa se o rio tivesse água parada, esse barco ia vir aqui. Ó. Mas como tem o arrasto da correnteza, vai arrastar ele um pouco para o lado aqui durante essa travessia do rio. O tempo gasto na travessia para que o barco atravesse o rio perpendicularmente às margens. Se ele fizer isso, ele vai ter um desconto na sua velocidade e, portanto, não vai ser o tempo mínimo. Porém, ó, a velocidade do barco nesse triângulo aqui, ó, é a hipotenusa, vale 5, eu tenho a velocidade da correnteza, e eu quero saber essa velocidade perpendicular aqui, que eu chamei de VR, e, portanto, ela vai valer 4, usando o teorema de Pitágoras. Se eu tenho 4 metros por segundo e 500 metros para poder atravessar, serão 125 segundos, a resposta da letra C. Número 4, pessoal, eu aproveitei até o desenho da resolução que eu achei que ficou legal. Então, olha só, um carro de corrida tem velocidade constante de módulo 300 km por hora em trajetória retilínea e horizontal. Agora, eu queria que vocês considerassem, desde já, que qualquer ponto do carro em relação ao chão tem essa velocidade aqui. Uma pedra fica incrustada no pneu, e aí, a partir do momento que ela fica incrustada no pneu, ela faz parte do carro e, portanto, ela tem essa velocidade também. Admita que os pneus não derrapem. A velocidade da pedra em relação ao solo terrestre em módulo VP será dada por... Olha só a questão que é interessante. Imagina que essa circunferência seja a roda e, a princípio, qualquer ponto da roda, inclusive a pedrinha que vai ficar presa ali, já vai ter por si só uma velocidade de 300 km por hora, que é do movimento do carro. Só que além dela ir para a direita, imagina que ela vai para a direita girando aqui. Ó. Então, enquanto ela passa por alguns pontos, por exemplo, no ponto B aqui, ó, ela vai ter a velocidade que o carro dá, mais a velocidade que o pneu dá de giro. E aí ela vai ter uma velocidade resultante aqui. Ó. No ponto D, tá vendo? Ela vai ter a velocidade do carro, em todos os pontos a velocidade do carro é para frente. Ó. São esses 300 por hora. Agora, o ponto que você vai analisar vai depender do que está acontecendo quando ele gira. Como eu quero um intervalo de existência, eu vou pegar o ponto que a velocidade é máxima, porque aí nesse caso, ó, a velocidade na circunferência é tangencial à circunferência no ponto. Então, no ponto A, tanto a velocidade do carro quanto a velocidade de giro vão estar para o mesmo lado. E se o carro está andando a 300 por hora, pessoal, a roda também está girando a 300 por hora. Então, somando esses dois,
eu tenho uma velocidade máxima de 600. Enquanto na hora que pega no chão, o ponto tem que parar para o pneu empurrar o chão e o chão devolver o carro para ele andar. E aí ele para porque a velocidade do carro continua para a direita aqui, mas para girar, ó, a velocidade de giro está para a esquerda, e aí eu vou subtrair, dá uma velocidade zero. Então aqui é o mínimo, lá é o máximo. A velocidade da pedrinha, o tempo que ela gira no pneu, pode ir de 0 a 600, que é a letra E. Bom, com a mesma ideia, esse número 5 aí para a gente encerrar, ó, a ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. No caso, é como se fosse a invenção da roda, né? Representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos. R aqui, né, o raio. Aqui assim, né, o desenho. A expressão do deslocamento horizontal X do bloco de pedra em função de R após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar. Então, é tipo assim, você vai empurrar o rolo e todos os pontos do rolo vão ter uma velocidade V para o lado direito aqui. Só que, igual lá na roda de Fórmula 1, além de andar para a direita, também gira. Então, lá no ponto mais alto, você vai ter a velocidade de giro, que é para a direita, tangencial, e a velocidade de deslocamento do bloco, que também é para a direita. E as duas valem o mesmo tanto sempre, né? Que se um corpo é animado por rodas, a velocidade de giro da roda é a velocidade do corpo. Então, a hora de girar, a velocidade do corpo, que já é V, e a velocidade de giro também V, vai dar 2V de velocidade para o nosso bloco aqui. Então, assim, a velocidade dele é o dobro da velocidade do centro. Quando deslocar o próprio comprimento da circunferência, como a velocidade dele é o dobro, ele vai deslocar o dobro do comprimento da circunferência. Lembra que o comprimento de circunferência é 2πr? Então, se ele vai deslocar o dobro, ele vai deslocar 4πr, letra E. Pessoal, dá uma olhada de novo aí, façam os exercícios na tarefa. Se precisar, toma as ordens. Valeu. Tchau, tchau.